Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Se eu te pedisse para pensar num momento de felicidade, assim, de bate-pronto, o que viria à mente? Hum, boa pergunta. Acho que uma grande conquista, talvez. Uma viagem? Pois é, a gente tende a ir pro grandioso. Mas e os pequenos momentos? Sabe? Aquela sensação do sol na pele num dia mais frio, ou uma conversa boa com um amigo. Sim, coisas do dia a dia. Exato. E hoje a gente vai investigar exatamente isso. A felicidade nas pequenas coisas, mas, assim, com um material de apoio de peso. Vamos mergulhar nos diários e cartas de algumas das mentes mais brilhantes da história. Um material e tanto. Com certeza. A nossa análise ela parte de um artigo fascinante sobre um livro, Uma História Particular da Felicidade, do George Myerson. Ah, eu vi esse artigo. O trabalho dele é incrível. É um trabalho de garimpo, né? Ele reuniu 99 momentos de alegria. E isso foi extraído de escritos pessoais, que vão tipo da Grécia Antiga até o século XIX. É uma janela de tempo absurda. Totalmente. E aí a nossa missão aqui é tentar entender o que esses momentos tão íntimos nos contam. Será que existe um padrão, sabe? Algo universal na alegria humana que atravessa os séculos? Uma pergunta fundamental. E é uma ideia que contrasta muito com a nossa busca atual por validação, por consumo. Tem até uma frase que a fonte cita, do pai do pintor Jackson Pollock. Qual era mesmo? Ele dizia: esteja totalmente consciente de tudo ao seu redor. Quanto mais você estiver presente, mais poderá apreciar e desfrutar plenamente da vida. Acho que resume tudo. Perfeito. E o que eu acho, genial nessa abordagem é que ela nos dá acesso ao que a fonte chama de história privada. Não a história pública dos reis, das batalhas. A história do sentimento, né? Exatamente. O artigo até menciona uma distinção do psicólogo Daniel Kahneman, que é muito útil aqui, Qual? entre o eu que experiencia e o eu que se lembra. O eu que se lembra é o nosso editor interno, que cria a narrativa. Mas esses diários, eles são um flash do eu que experiencia, É a felicidade no momento. no momento, sem filtro. É o sentimento em estado bruto. É uma ótima lente para a gente usar. Então vamos começar. Um dos primeiros padrões que, assim, salta aos olhos é a alegria que essas pessoas sentiam ao se conectar com a natureza. Sim, isso é muito forte. E não é só achar a paisagem bonita, é algo muito mais profundo. Tem uma anotação de 1791 do naturalista Gilbert White, que é fantástica. Ah, a da coruja. Eu adoro essa passagem. Essa mesma. Ele descreve com um detalhismo e um encanto quase de criança o voo de uma coruja das samambaias ao redor de um carvalho. E ele não fala só que era bonito, né? Não, ele nota que o voo era incomum e divertido. Descreve o som que as asas faziam. É uma alegria que nasce da curiosidade pura, de parar tudo para realmente ver. O que está na sua frente. Isso, E isso já mostra o padrão, né? A felicidade não está no objeto em si, na coruja, mas no ato de observar, na atenção plena que ele dedica àquilo. é o eu que experiência em ação. Totalmente. Ele não está pensando em catalogar a espécie ou em como essa história vai soar depois. Ele está simplesmente ali, fascinado. É a presença que o pai do Pollock falou. Totalmente. E tem outro exemplo que vai na mesma linha, mas por um viés mais, digamos, sensorial. A romancista George Eliot, Ah, sim. escrevendo da Espanha. Isso, em 1867. Ela não fala de uma vista grandiosa, não. Ela descreve a felicidade de sentir o sol de inverno batendo numa parede. Uma coisa tão Tão simples. simples. E ela diz que aquela sensação a levou para Florença, em junho. É a memória sensorial ativando a felicidade. Nossa, é verdade. E é interessante porque logo depois ela menciona a vista espetacular da Alhambra ao pôr do sol, que vale uma viagem muito, muito longa. Mas o gatilho foi o sol. O gatilho, o momento que ela escolheu registrar foi o calor na parede. O grandioso é incrível, mas o que nos toca às vezes é o minúsculo. Exatamente. E isso me leva ao poeta William Blake, em 1800,
falando da casinha de campo para onde ele tinha acabado de se mudar. Ele está em êxtase. E a casa nem era grande, né? Não, ele mesmo admite que é pequena, mas diz que é bem proporcionada. E a descrição dele é a de alguém que está vivendo o lugar com todos os sentidos. Como assim? Ele fala do ar puro e o som do vento, das árvores e dos pássaros e os aromas da terra fértil. Aí ele conclui dizendo que isso faz da casa uma morada para imortais. Que poético. Olha só, ele não está descrevendo a propriedade. Ele está descrevendo a experiência de estar ali. Exato. A felicidade não vem da posse, mas da imersão naquele ambiente. É a mesma coisa do Gilbert White com a coruja e da George Eliot com o sol. É uma participação ativa. Sim, eles não estão consumindo a paisagem passivamente. Eles estão participando dela com a atenção. É um estado de consciência. Fica bem claro, né? Mas o que me pareceu ainda mais interessante na análise é que a felicidade não vinha só do lazer. Para muitos, ela estava totalmente entrelaçada com o trabalho. Sim, isso quebra um pouco a nossa ideia de que felicidade é o que acontece fora do expediente, né? Nas férias. Totalmente. A fonte nos leva lá para o século II depois de Cristo, para uma anotação do astrônomo Ptolomeu. Nossa, voltamos muito no tempo. Muito. E ele estava lá traçando o movimento dos corpos celestes, um trabalho matemático denso. E ele descreve o que sentia. É de arrepiar. O que ele diz? Ele diz: sei que sou mortal, mas quando investigo as órbitas circulares das estrelas, já não toco a Terra com os pés. Permaneço na presença do próprio Zeus. Uau! Que imagem poderosa! É a felicidade como transcendência. Exato. O trabalho dele não era só um emprego. Era um portal para o cosmos. É o eu que experiencia num nível quase místico. Ele não está pensando no legado, mas na sensação de comunhão com o universo. E a sua pergunta pode ser: mas isso é um gênio, né? Exato. Será que isso é só para alguém como Ptolomeu? Parece que não. A fonte traz o poeta Francesco Petrarca, no século XIV. Ele sentia algo com uma intensidade parecida, mas de uma forma bem mais terrena com a escrita. A paixão pela escrita. Uma paixão que ele mesmo chamava de inexorável, por caneta, tinta e papel. Ele chega a confessar que isso lhe agradava mais do que dormir. E tem aquela frase dele que é incrível: trabalho quando descanso, encontro meu descanso no trabalho. É isso. Para ele, a atividade criativa não era um fardo. A própria atividade era a recompensa. O processo era a felicidade. É a definição de vocação, de um trabalho alinhado com quem você é. Sim. E aí, para complicar um pouco essa ideia, a gente tem o imperador romano Marco Aurélio. Para ele, a felicidade vinha do dever. Um outro lugar. Completamente. Ele descreve uma reflexão matinal, onde ele meio que briga com a própria preguiça de sair da cama, sabe? Ele se pergunta por que deveria hesitar em se levantar para cumprir os deveres de um homem. É a mentalidade estoica pura, né? Total. Ele se compara às formigas, abelhas, aranhas, todas cumprindo seu papel. Então, para ele, a alegria não era a paixão, mas a satisfação de fazer o que precisa ser feito. A felicidade de contribuir para o todo. Exato, de se alinhar com a sua função na natureza, no cosmos. Isso levanta uma questão fascinante. A gente tem 3 exemplos bem diferentes. Sim, Ptolomeu, Petrarca e Marco Aurélio. Isso, a alegria transcendental do conhecimento, a da paixão criativa e a do dever cumprido. Mas o fio condutor parece ser o mesmo, um profundo senso de propósito. É verdade. Não é sobre produtividade ou bater metas. É sobre sentir que o que você está fazendo importa, que está alinhado com algo maior. Exatamente. A percepção da tarefa muda tudo. Se é vista só como trabalho, a experiência é uma. Se é vocação ou dever, a experiência da felicidade pode ser radicalmente diferente. Falamos de estar presente com a natureza, com o trabalho, mas e com outras pessoas? Isso também aparece de forma muito forte. Talvez seja o tema mais universal de todos. Com certeza. A felicidade nos laços humanos e muitas vezes nos cenários mais simples possíveis. A fonte traz um exemplo de uns 20 anos antes de Cristo que eu acho maravilhoso. Qual? O poeta Horácio convidando um amigo, Torquatus, para jantar. Ah, sim. E o convite é quase um anti-convite para hoje em dia, né? Totalmente. Ele não promete um banquete, Pelo contrário,
Ele avisa que vai ter um prato simples com salada como iguaria e vinho comum. O foco era outro. Completamente outro. Ele diz para o amigo deixar de lado as esperanças vãs, o trabalho por dinheiro. O convite é para uma noite de conversa e alegria, para prolongar a noite de verão. A felicidade não estava no cardápio, né? De jeito nenhum. Estava na companhia, na troca autêntica, sem precisar impressionar. É a celebração da amizade pura. E isso me faz pensar em como hoje a gente se sente pressionado a transformar encontros em eventos, a registrar tudo. Sim, a mostrar que foi incrível. A proposta de Horácio é o oposto, um momento de presença mútua. E tem uma cena do Japão medieval de 1212 que ecoa essa simplicidade. O poeta Kamo no Shomei, Já com 60 anos, né? isso, descrevendo um passeio com um garoto de 16. Uma diferença de idade enorme. O que eles teriam em comum? Exato. Mas ele escreve de um jeito muito tocante que eles têm prazer nas mesmas coisas. Eles sobem uma colina e ficam olhando a vista. Só isso. Só. E aí vem a parte poética. Ele diz que a vista não pertence a ninguém e que, por isso, nada os impede de apreciá-la juntos. É uma felicidade serena, compartilhada. Que lindo isso. É a dissolução das hierarquias. O prazer vem de um estado de presença mútua, livre de expectativas. Exatamente. E se esses são exemplos de uma alegria mais serena, a fonte também traz a felicidade da conexão romântica profunda. Com Honoré de Balzac. Ah, essa é de uma intensidade. É de uma intensidade absurda. Ele descreve um momento em que sentiu que as almas dele e da amada estavam completamente entrelaçadas e unidas. Ele fala que respiravam juntos. Isso, em perfeita harmonia e confiança. É a alegria da união completa, de se sentir visto e compreendido no nível mais profundo. De almas de Balzac. 3 tipos de conexão. Mas em todos, o ingrediente secreto parece ser a autenticidade. É a alegria de poder ser você mesmo junto com o outro, sem máscaras. E, de novo, é o eu que experiencia. Balzac não está pensando em como vai descrever isso num romance. Ele está vivendo aquilo. Horácio não está preocupado com a avaliação do jantar. Ele está curtindo a conversa. Exato, a qualidade da presença define a qualidade da felicidade. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, de tantos séculos, de culturas diferentes, um padrão bem claro emerge. Sim, emerge. A felicidade de verdade, aquela que fica na memória, raramente vem dos grandes feitos, da riqueza, da fama. Parece que ela brota de estar presente, né? Sim, é a presença consciente. Seja na observação de uma coruja, no mergulho num trabalho com propósito, ou numa conexão humana genuína. É isso. O artigo que a gente usou como fonte tem uma frase que resume isso muito bem. Diz que a felicidade verdadeira nos impulsiona rumo ao próximo amanhecer. Enquanto as outras promessas... As promessas vazias de fama e consumo se dissipam ao menor sinal de problema. É uma ideia poderosa. A felicidade como combustível, não como um destino final. Como uma fonte de força, exatamente. E isso nos leva a um último pensamento. Qual? A fonte sugere que nossas experiências mais felizes têm o poder de nos ajudar a enfrentar o mundo real com todas as suas dificuldades. Ou seja, não são só fugas da realidade. Não, pelo contrário. Elas são, na verdade, ferramentas de resiliência. Elas nos reabastecem. Então a reflexão final que fica talvez seja essa. Se a felicidade genuína, esses pequenos momentos de presença, funciona como uma fonte de força, que momento pessoal, talvez um que pareça pequeno ou banal, pode ser revisitado na memória agora? Que pequena cena, que sensação poderia servir como uma âncora de perspectiva e de força para encarar os desafios de hoje? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.